Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Saúde e Bem-Estar Podcast. Nossa convidada de hoje é a Daniela Quimento. Ela é psicopedagoga e é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui no programa. Muito bem, de volta então aqui aos nossos canais digitais para falar de saúde e bem-estar. A Daniela Quimento que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, né, Daniela? Psicopedagoga, queremos te conhecer, saber mais do teu trabalho, saber mais dos teus compromissos, das demandas de hoje, que não são poucas, né? Nós falávamos aqui antes de iniciarmos o programa. Então, bem-vinda, que bom que você aceitou estar aqui hoje conosco. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? É uma honra poder estar aqui e divulgar esta área que eu trabalho, que tem se tornado muito importante no desenvolvimento de seres humanos, né? Porque o principal foco da psicopedagoga é desenvolver habilidades nas crianças, né? Trabalhar com crianças, com seres humanos. Nossa matéria-prima é esta. Então, é uma área muito importante, a qual tenho me dedicado nos últimos anos. Se tornou naturalmente uma referência, né, Daniela? Em razão de que, até pela tua formação, logo depois, né, que se formou pedagoga, já iniciou, né, a formação continuada e atua já há algum tempo, mas é a Prof. Dani, antes de mais nada, né? E aí depois, sim, se envolveu com esse trabalho. Hoje, se nós tivéssemos que falar mais especificamente sobre o papel do profissional da psicopedagogia, sobre o que nós estamos falando? Então, o psicopedagogo, ele atua nas dificuldades de aprendizagem e na estimulação, na superação dessas dificuldades. Então, ele faz parte hoje, eu digo assim, Camila, há duas áreas de atuação, certo? Então, existe o psicopedagogo escolar e o psicopedagogo clínico, que é uma área também que vem crescendo bastante, né? Então, na escola, o psicopedagogo atua juntamente com uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes de forma isolada, depende a demanda da escola, a rede que a escola faz parte, né? Cada qual com suas demandas. Então, ele auxilia o professor em sala de aula, auxilia a direção, orienta os pais, né? Tem esse papel. Então, vai sempre tentar descobrir, investigar o motivo que a criança não está aprendendo. Porque sempre há uma causa, sempre há um motivo. Então, ele atua nesse sentido no âmbito escolar. E sempre na parceria com os professores, né? Que são os primeiros, né? Os primeiros que vão enxergar que naquela criança algo não está adequado, né? Alguma coisa não está saindo conforme o previsto, né? A criança não está acompanhando a demanda da turma. A criança demonstra grande dificuldade em alguma área. Então, é o professor que tem esse primeiro olhar e fundamental, né? Então, minha homenagem e reconhecendo a importância aqui aos colegas professores, né? Então, professor muito importante nesse sentido. É quem passa as informações para ti. Exatamente. Né? Muitas vezes os pais não percebem, né? E aí é o professor que vai fazer essa primeira verificação de que algo não está adequado. E aí a psicopedagogia clínica é o outro lado, mas no fim das contas é a mesma demanda, só que em outro espaço. Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje eu atuo também como psicopedagoga clínica, né? Então, trabalho na clínica Comunica e a gente tem muita demanda em função de que há uma discussão hoje que a psicopedagogia, ela faz parte também da área da saúde, né? Por quê?
porque ela está sendo incluída como terapia no tratamento de muitas síndromes, de transtornos de neurodesenvolvimento, como o autismo, por exemplo. Então, já vem lá do neuro a indicação de 2 sessões semanais com psicopedagoga para desenvolvimento de habilidades. Tem lá a psicóloga, tem a fono, né? Então, a psicopedagoga faz parte de uma dessas áreas no tratamento dessas demandas, como eu coloquei anteriormente, né? Se confunde, me parece, às vezes, o trabalho do profissional da psicopedagogia com o profissional da psicologia. Algumas pessoas eu acho que ainda não conseguem diferenciar um do outro. Sim, por vezes isso acontece, né? Então, a psicopedagogia, ela utiliza alguns conhecimentos da psicologia, mas não é psicóloga, né? Isso é importante que fique bem claro. Tá. Nós não somos psicólogas. Há momentos em que vocês não vão conseguir atuar, que aí vocês vão indicar um profissional da psicologia. Exatamente. Perfeito. Então, utilizamos alguns conhecimentos da área da psicologia para compreender as dificuldades de aprendizagem, né? Então, todo um processo, quando a criança chega, né? A gente vai fazer a acolhida, vai criar o vínculo afetivo, porque sem vínculo afetivo você não consegue nada, né? Era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, sem vínculo afetivo nós não conseguimos, né? Então, algumas sessões para brincar, para compartilhar, para desenvolver este vínculo. E aí, em seguida, então, existem protocolos, existem testes que são aplicados de acordo com a demanda da criança, que sempre, antes de atender a criança, a gente faz a acolhida aos pais, à família. Então, fizemos a anamnese, todo o histórico da criança, os motivos que a trouxeram até o consultório, né? Para a gente poder, então, fazer a leitura e fazer as testagens, né? Muito se faz pelo brincar, pela interação com a criança, pelo jogo, né? Então, você vai jogar, sempre através do lúdico, né? Porque é isso que atrai a criança, né? Porque a metodologia da sala de aula, né? Dependendo da faixa etária também, obviamente, mas o brincar junto, sentar no chão, explorar um objeto. Então, tudo isso é observado. Como a criança se aproxima, tem iniciativa, não tem iniciativa, ela dialoga, ela tem presente o simbolismo ou não tem, né? Ela consegue imaginar que o cachorrinho tá indo lá pegando a menina, né? Correndo atrás da menina, que eu posso carregar alguma coisa no caminhãozinho para levar, que eu posso levar a família a passear. Então, tudo isso a gente vai observando. Essa relação entre o inanimado e a realidade, digamos assim. Exatamente, né? Aí a gente tem outras testagens na questão da lógico-matemática. Aí tem a questão das emoções, né? Dessa comunicação, a criança comunica, de que forma comunica. E muito hoje a questão emocional, né? Então, essa criança se frustra facilmente. Na hora que está jogando um jogo comigo, ela sabe ganhar, ela sabe perder. Como é que ela se comporta diante disso, né? Quando chega o momento de guardar, ela aceita isso prontamente ou ela começa a fazer birra e não quer guardar. Então, tudo isso é analisado em algumas sessões. Normalmente, precisamos de uma sessão semanal, uns 2 meses, 8 sessões, 7 ou 8 sessões, para poder, então, dar uma devolutiva às famílias e dizer, olha, podemos continuar com atendimento psicopedagógico, estimulando tal e tal área que estão em defasagem, ou se faz o encaminhamento. Então, se encaminha se são questões emocionais, né, sociais, então, a área da psicologia. Aí você encaminha, né? Olha, não foi possível ter certeza, né? Há indícios, então vamos investigar de forma mais profunda. Aí encaminhamos para uma colega neuropsicóloga, né? Que vai fazer a avaliação de testes mais aprofundados para avaliar todas essas áreas que eu vou indicar previamente,
né? É um protocolo, no É um fim das protocolo, contas. exatamente. E é multidisciplinar, pelo que eu vejo o Multidisciplinar, trabalho. isso aí, né? Então, é questão de fala, né? De linguagem. Então, encaminhamos para uma colega fonoaudióloga, né? São questões motoras, essa criança tem um atraso motor, né? Então, a gente vai encaminhar para uma fisioterapeuta. E aí, depois, essas outras colegas, né? Esses outros colegas profissionais, normalmente, assim, isso é bem importante, há diálogo, né? Então, você encaminha, você indica, por vezes, nomes, às vezes as famílias te pedem, né? Você tem alguém para me indicar, então a gente indica, né? Mas a família tem a liberdade de ir ou não ir, ou tem uma pessoa de sua preferência também. Mas sempre é importante manter o diálogo, né? Então, a gente dialoga, conversa, e algumas vezes é necessário encaminhar para neurologistas também, né? Então, fazer exames clínicos mais aprofundados, em alguns casos, psiquiatra infantil, né? E aí, ainda bem que hoje estão aparecendo esses profissionais que se especializam no desenvolvimento infantil, né? Especificamente. Porque antigamente você tinha psiquiatra somente para adultos, né? Então, hoje, esses profissionais estão chegando ao mercado, estão cada vez mais próximos, assim como os neurologistas infantis. Isso é bem importante, porque são profissionais que vão entender o desenvolvimento da Claro. criança, né? Se dedicar, né, mais e se atualizar o tempo todo, porque é super necessário, né, Dani? E aí, nesses casos, quando vão para essa área médica, né, quando vão a neuro ou psiquiatra, é porque se precisa de um tratamento medicamentoso, né? Exato. Então, é algo que vai além do que a criança pode suportar e precisa, por vezes, de um tempo, né? Algo que seja por um período, né? Que não, a gente pensa assim, a medicação para a criança, os pais normalmente não querem, né? E nem o pai, eu penso que queira. Mas às vezes é necessário para superar momentos, né? Pelo menos inicialmente, né? Inicialmente. Para auxiliar no tratamento. Mas é nítido, Daniela, que são etapas. E você está lá no início, né? Depois dos Exatamente. professores, da família, você está aí no início, para que depois tudo isso seja ou encaminhado ou então monitorado por você mesma. Né? No consultório ali se faz um acompanhamento. Deve ser maravilhoso você perceber a evolução da criança dentro do teu consultório, dentro da escola, depois desse trabalho. Deve ser uma sensação indescritível. Então, o peito se enche de orgulho, né? Porque realmente é maravilhoso e as famílias que eu atendo sabem disso, a gente compartilha muitos momentos, muitas conquistas, né? E realmente é maravilhoso, emociona quando você termina a sessão, termina o atendimento e você diz para a família, olha, hoje ela correspondeu muito bem. Hoje ela conseguiu sorrir, permaneceu mais tempo nessa atividade, né? A criança montou um joguinho sozinha, montou um quebra-cabeça, que para nós, Camila, parece algo muito simples, né? Nós nem precisamos pensar muito para fazer. E há crianças que não conseguem, né? Inclusive perto de 4, 5 anos, né? A criança não consegue fazer isso, que uma criança lá de 3 aninhos já deveria, como marco de desenvolvimento, estar fazendo, né? Juntando as pecinhas. Juntando as Coisas pecinhas, né? simples. Coisas simples. Então, é muito gratificante esse trabalho, com certeza, né? E crescendo junto, porque um dos papéis da psicopedagoga hoje é orientar os pais, né? É ser parceira dos pais nesse papel, assim, de, bom, o que vamos fazer, né? Que atitude eu devo tomar? Posso dar exemplo? Mas com certeza. Então, tem algumas famílias que, assim, vem um bilhete da prof, né? Vem um bilhete da prof, meu filho, seu filho, querido papai, querida mamãe, né? As profs sempre bem amadas, sempre bem carinhosas nos bilhetes, né? Seu filho não está se comportando, não está correspondendo aos momentos, não consegue dar conta de concluir uma atividade. Aí as pessoas, né? Eu sou, como tu disse, prof. Dani.
Prof. Dani, o que que eu faço, né? O que que eu devo fazer? Então, a gente percebe uma coisa simples assim, né? Os pais precisam de alguém que dê um suporte, né? E a psicopedagoga tem isso, porque ela vai justamente tratar dessa relação família-escola, né? Dessa orientação. Então, a gente dá a devolutiva, né? Olha, mãe, que bom que a prof está mandando, né? Que bom que essa prof está vendo, olha, que o filho não está correspondendo. Então, assim, é importante, você vai acompanhando, você vai dizendo para a prof que o seu filho está em investigação, né? Que isso demanda tempo, que a gente vai construindo juntos isso, né? Algumas vezes, quando se faz necessário, a psicopedagoga vai até a escola e vice-versa, né? Faz, hoje em dia, com as tecnologias, então, uma ligação de vídeo, né? Uma ligação por áudio. Então, se conversa com essa prof, se vai presencialmente nas escolas. Tudo isso para construir junto com a criança e a família, né? Então, eu sempre penso assim que quando você trabalha com dificuldades de aprendizagem, com transtornos de neurodesenvolvimento, você trabalha com questões muito sensíveis para a família. E essa Esbarra no preconceito às vezes, né? E essa tríade, né, família, escola e profissionais, precisa trabalhar junto, precisa ter uma relação de confiança, porque se uma das pontinhas, né, dessa Três tríade, pilares no final os das 3 contas. pilares, exatamente, não confiar no outro, a prejudicada vai ser a criança, né? Então, precisamos trabalhar juntos. E isso que eu acho fantástico, essa área da psicopedagogia clínica e escolar também, porque na escola também se faz isso, né? Se faz essa orientação aos pais, se fazem os encaminhamentos, né? Quando se percebe que a demanda, ela foge da escola, né? Que não é só estimulação, que precisa encaminhar os profissionais. Então, na escola também se faz isso. Você trabalha com a dor da família, né? E a família também precisa de um tempo para aceitar isso. E aí vai de todo o nosso carinho, a nossa sensibilidade, sabe? A empatia de se colocar no lugar da família, entender que às vezes a família vai se revoltar, que a família não vai aceitar muito bem. Isso é normal, né? Precisa de um tempo para digerir tudo isso, né? Que, como eu disse, são questões delicadas, né? Ninguém quer, você Ninguém falou quer, também, exatamente. sobre isso. E no fim das contas, se nós pararmos para pensar, né, sobre a afetividade nesse processo todo, eu tenho um problema sério com quem diz, se não aprende no amor, aprende na dor. Por vezes, sim, é inevitável. Mas, como nós estamos falando do contexto escolar, da formação de equipes, da formação de profissionais, me parece que uma missão nossa que o aprendizado ocorra com afeto. Com certeza, né? Na verdade, assim, olha o ponto de vista que eu defendo. Às vezes você precisa ser mais ríspido, sim. Você precisa chamar atenção. Às vezes tem que fechar a cara, né? É assim, a vida, né? Pro aluno. Mas isso tem que ser feito de forma afetiva. E olha só, parece contraditório, né? E pensada, planejada, né? Parece não é contraditório dizer isso, né? Não, mas é completamente compreensível. Mas é assim, porque eu sempre digo que quem ama, né? Quem ama precisa, às vezes, ser mais firme, sim. Impor limites. Porque muitas questões da aprendizagem, elas passam pelos limites também. E aí, Camila, a gente vai falar de criança típica e atípica. Hoje, os pais, né? A nossa vida é uma correria, né? É uma função. Os pais trabalham muito e cada vez a gente precisa trabalhar mais. Isso que me parece, né? Os horários... e os pais acabam ficando menos com seus filhos, né? E aí, esse conviver menos, né? E as demandas que tem, então, a criança fica nas telas, a criança fica com a tata, a criança fica com a avó. E aí, cada um tem uma conduta. E aí as crianças estão exigindo cada vez mais limites. Por quê? Porque, com a avó eu posso tal coisa. Aí chega a mãe e, não, você não pode. Né? Mas a avó me deixa, mas a tata me deixa.
Às vezes até eu ouço assim, mas o outro profissional me deixa fazer o que eu quero, né? Eu digo, não é o que você quer. A Prof. Dani tem uma tarefa aqui, tem uma atividade, nós vamos fazer isso depois, aquilo, né? Então, é sempre um negociar. Então, precisa muito do limite. E esse limite se dá, sim, com a afetividade, né? Então, a gente precisa chamar a atenção, dar referência à criança, dar o limite. Não é, isso você pode, por quê? Isso você não pode, por quê? Sempre, por menor que seja a criança, a gente precisa explicar o porquê. Porque assim eles vão entender, né? Então, é bem importante. Você não pode bater no coleguinha. Por que você não pode bater no coleguinha? Porque dói, porque machuca. E se alguém te bater, você vai gostar? Né? Então, sempre ter esse diálogo de forma afetiva e mostrando as consequências do que a criança fez, né? Mas há uma linha tênue aí entre a assertividade e a comunicação mais violenta, né? Porque para você impor limites, por vezes você disse, tem que fechar a cara, tem que mesmo, é a vida. Eu sempre digo, eu adoro essa frase, é a vida. É a vida. Você, em Faz algum parte. momento, você, criança, você vai se deparar com uma situação mais difícil. Então, existe essa necessidade de entender que, às vezes, uma cara mais amarrada vai acontecer e tem por que acontecer. Mas a assertividade é muito mais favorável do que uma comunicação mais violenta que, às vezes, a gente sabe que existe, né? Daquela coisa de pegar, de apertar, de fazer com que a força, né? Que a criança aprenda com força, aprenda com dor. Como se fosse um Eu sempre um digo adestramento. assim, é verdade. Há situações, né? Há situações, tudo depende da leitura que é feita e da personalidade da criança. Hoje nós temos crianças, Camila, com personalidade muito forte. Tá? Aquela personalidade, e aí se investiga, né? Bom, essa criança com personalidade forte, ela pode ter um TDAH, aquela criança que não para, né? Que não consegue se concentrar. E também a gente tem o transtorno opositor, né? Que é um transtorno de neurodesenvolvimento em que a criança, ela gosta, ela sente prazer em se opor a tudo que é dito a ela. Então, você fala não, a criança sim. Você diz não derruba, ela derruba. Você diz não joga isso no chão, mas ela joga aquilo e muito mais. Né? Então, isso como eu disse anteriormente, é um transtorno. E aí, por vezes, precisa ser mais firme com essa criança. E, às vezes, precisa de um contato físico, sim. Nós chamamos de contenção, né? Então, às vezes, precisa, assim, ó, o abraço, né? Mas não aquele abraço, como tu disse, que vai machucar, né? Então, existem formas de conter a criança, de abraçar ela e assim, não, vem aqui, olha, vem cá que eu te explico, né? Ó, já falei que não, vem aqui que eu vou... E às vezes a própria criança é violenta. Porque a criança, exatamente, daí a criança começa a bater, não consegue parar, e isso pode acarretar que ela se machuque. Né? Segurança, né? Então, tu entende que às vezes precisa ter uma contenção ali, mas tudo se faz da leitura, né? Do ambiente, o que você já tentou com aquela criança antes, né? Então, às vezes, os pais precisam ter esses comportamentos, mas o bater, né? O beliscar, o tapinha, né? Não é a melhor alternativa, porque por vezes a criança vai repetir isso no outro, né? Então vai repetir com seus coleguinhas da escola. Você falava antes, você já falou algumas vezes, aliás, do TDAH e do autismo. E a gente ouve muito que cada vez mais as crianças estão apresentando estes quadros. Vamos nos dedicar um pouco a isso. O que efetivamente ocorre? O que nós já temos como certo? Existe mesmo uma incidência maior? Do teu trabalho, o que se pode tirar aí de importante nesse momento, principalmente para as famílias que estiverem acompanhando? Então, TDAH antes? Pode ser. Que é um transtorno de... Transtorno de atenção e hiperatividade. Tá. Né? Então, o TDAH, ele não se enquadra como uma deficiência, né? Já o autismo, sim, né? Que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, o TDAH, ele é um transtorno em que a criança,
Há questões genéticas, né? O pai ou a mãe ou alguém da família tinha TDAH, porém não diagnosticado, talvez, mas era uma criança agitada, ou às vezes o adulto é agitado, né? Tem um déficit de atenção. De atenção Tá. e hiperatividade. Então, o que é a mente do TDAH? Vamos imaginar um ambiente, né? Pode ser essa sala, bagunçada. Brinquedos no chão, livros, informações aqui, agenda, computador, tudo é misturado e bagunçado. Então, a criança com TDAH, ela tem um cérebro bagunçado. E quando ela precisa acessar as informações, ela não consegue encontrar. Né? Acho que essa é a melhor forma, talvez, de descrever o TDAH. Então, não é porque a criança quer, né? A criança esquece das coisas. É que a dificuldade na atenção dela não permite que ela acesse as informações. Então, ela tem a informação ali no cérebro dela, mas perdida. E aí fica difícil acessar. Então, a gente precisa treinar, aí a terapia você vai treinar para que você se concentre naquilo, né? E aí, por vezes, precisa repetição, 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 para você superar aquela dificuldade. Perfeito. Então, a criança com TDAH, ela vai ser visivelmente encontrada na sala de aula. Aquela criança que derruba todo o material, aquela criança que não consegue guardar, então deixa sempre uma parte das coisas sem guardar, esqueceu de guardar, não enxerga que ainda tem material na sala, na sua classe, não guardou o livro, esquece a garrafa, aquela criança que não consegue copiar, aí tem atividade no quadro, aí a criança, aquilo está uma bagunça, assim, ela não consegue visualizar as palavras muito bem para copiar. Né? E aí não consegue concluir as atividades. E também tem uma dificuldade na aquisição do processo de leitura escrita, que é o foco, né? Então, você vem ali na educação infantil, trabalhando habilidades para que essa criança chegue no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e ela leia, né? E ela leia, e ela interprete, e ela calcule. Essa é a expectativa. E aí essa criança chega nessas séries e ela atrasa esse processo, né? Tem a ver com dislexia, algo assim? Pode ser. E por vezes é só o TDAH mesmo, Tá. né? E aí, Camila, cada caso é um caso, né? Não existe padrão. Então, há casos em que a criança precisa, nessa faixa etária mesmo, e algumas vezes antes, né? Hoje eu atendo crianças que estão na educação infantil e que já fazem uso de medicamento. Porque essa criança sofre muito emocionalmente, né? Então, é uma criança que está sempre frustrada, né? Porque ela percebe que ela não consegue concluir, que ela não acompanha os colegas, que por vezes ela tem que ficar tempo a mais fazendo atividade, copiando, escrevendo, pintando, né? Pinta fora dos limites. Então, essa criança pede socorro, ela precisa de ajuda. Carrega um peso, né? Carrega o peso. E aí, existe essa demanda emocional, né? Esse descontrole, essa criança não consegue se controlar. Aí, quando você não consegue se controlar e ser igual aos outros, acaba, por vezes, sendo até mesmo agressiva, né? Então, acaba brigando com os colegas, né? Porque alguém vai mexer contigo, de novo atrasado, né? Você não consegue. Eu me coloco no lugar, desde do início da tua fala, eu me coloquei no lugar dessa criança, porque em alguns momentos todos nós passamos por isso, né? Exatamente. Às vezes, né? Não conseguimos organizar as nossas ideias. Mas é efetivamente perceptível que os casos de TDAH são mais recorrentes hoje? Sim. Há mais casos? Ou há mais diagnóstico? E até justifica a minha área, né? Então, essa demanda muito, muito grande na clínica, na escola, há realmente um diagnóstico maior, né? Talvez, eu penso que antigamente, como tudo, né? Como outras doenças também, os diagnósticos eram mais tardios, enfim. Ou nem existiam, por vezes, né? Só tinha que superar o fato da criança Tinha que superar, ter exatamente. isso. No amor ou na dor, né? Tinha que superar. Então, hoje, há mais diagnósticos. E justamente, aí eu me volto, né? No começo da nossa entrevista, da nossa conversa,
a questão da escola, a sensibilidade dos professores lá em sala de aula, né? Mais atentos nesse sentido, com formações também, né? Com esse olhar, os pais também. Então, a grande parte dos pais conseguem também, pelo acesso às informações, né, Camila? Você procura hoje, você vê que um comportamento não está adequado, você procura informações na internet, você consegue ter uma ideia, aí você busca ajuda, né? São mais receptivos também, É né? isso aí. Um Então, tratamento, se precisa. Exatamente. Então, eu vejo que há aumento, sim, de TDAH. Acho que quase todas se eu for falar da minha escola, quase todas as turmas têm um caso, 2, né, de TDAH em todas as turmas, e a gente tem educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, então há mais casos, sim, né. E o autismo? O transtorno do espectro autista? Então, o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, este é mais complexo. Porque ele afeta não só uma área, né? Ele afeta várias áreas do desenvolvimento. E compromete 2 funções principais, né? Que é a comunicação, que é base para o desenvolvimento humano, e a socialização, né? E aí você pensa num ser humano que não consegue se comunicar e não consegue socializar. Que é a essência, né? Que é isso aí, que é a essência do ser humano. Então, essa criança vai ter prejuízos, consequentemente, nas demais áreas, né? Porque eu sempre digo assim, o autista, ele nasce autista, né? Como eu disse, é transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ele vai ter essa questão neurológica desde bebê, e aí desde bebê você consegue ver que essa criança não está se desenvolvendo de forma adequada, aquele bebê que não direciona o olhar, que não sorri, né? Ai, tá na hora de sorrir. E aí vem, né, da questão dos pediatras, e aí ir todo mês na consulta, a questão dos marcos de desenvolvimento, né? Que hoje estão presentes para os pais, assim, de fácil acesso na própria carteirinha de vacinação, né? Tem lá, aos 2 meses, a criança precisa, né, fazer isso, isso e isso. Aos 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? Tem na carteirinha. Tem na carteirinha de vacinação. As mais atuais, né? Isso. Acho que é por isso que eu nunca observei. Não, deixa eu ver. Olha, o meu filho mais velho tem 14 anos e a carteirinha dele já tinha. Não, claro, já não, tinha. É que eu parei para pensar na minha, né? Não, as nossas... As nossas eu acho que não. Só uma brincadeira, nada a ver. Mas que bom, existem, né, uma série de caminhos, então. Isso. Então assim, é visto ali, então, essa criança que desde bebê você já vê as características que não vai desenvolver, não atingiu, né? Aí você dá um tempo, você estimula, né? E aí não consegue ir. Então, hoje, o diagnóstico do autismo, ele é muito precoce, né? Crianças com 1 ano e meio já têm diagnóstico, 1 ano e 8 meses, 2 anos, que seria o ideal. Porque aí você começa uma série de estratégias para desenvolver habilidades, né? Aí o autista precisa de muita terapia e também não existe um padrão, Camila. Por isso que é espectro, né? Porque cada um é um. Então, o que às vezes a gente vê assim, nível 1, nível 2, nível 3, né? Normalmente o nível 3 e às vezes o nível 2 tem muitas associações, né? Então, a criança é autista, mas ela também pode ter um TDAH associado ao autismo. A criança é autista e ela pode ter uma DI, né, uma deficiência intelectual associada. E aí complica o quadro. Entendi. Tu entende? A criança pode ter um transtorno autista e pode ter um TDL, um transtorno de linguagem, né? E é isso que a gente vem percebendo. Quando você investiga, né? Você estimula, a criança não supera aquelas dificuldades, aí você percebe que tem mais coisas por trás, né? E isso é o ruim do autismo, né? Porém, a gente tem muitos autistas também, né? Por outro lado, que tem só o autismo. E eu digo assim, só o autismo. Sim, só o autismo. Por quê? Porque a criança, então, ela é autista e ela não tem nada associado.
essa criança evolui muito mais rápido, né? E claro, lembra da tríade que eu falei? Ela segue aqui também, tá? Escola sozinha não faz nada, família sozinha não faz nada e terapeuta sozinho não faz nada. E no caso do autismo, a gente tem uma série de terapeutas, tá? É uma série semanal, é uma corrida contra o tempo. Porque a gente fala que o nosso cérebro ele tem as janelas, né? Essas janelas vão se fechando. E aí a gente precisa existem as podas neurais, né? Então, há momentos assim que aquilo que você aprendeu fixa e aquilo que você não usa muito é descartado, né? Isso que é uma poda neural. E aí, se descarta, você dificilmente consegue resgatar, porque já passou do tempo, né? Então, isso é bem importante para o autista, então, ter um acompanhamento neurológico, né? Pelo menos 1 a 2 vezes por ano, né? O ideal seria, quando a criança é menor, ali nos 2 anos, 2 vezes ao ano. Essa criança precisa de fono, muita fono, porque a fala é muito afetada nessa questão. Fala e comunicação, né? E aí existe, hoje, a criança não vai ser verbal, mas existem outras alternativas, né? Existe a tecnologia, os iPads, os programas onde a criança vai... né? Onde a criança vai, então, ela quer comunicar, eu quero água. E ela vai teclar, eu, na figurinha, eu, e aí tem a questão auditiva também, né? Eu quero água. Ela vai se comunicar dessa forma, né? Eu conheço crianças que usam essa tecnologia para se comunicar. A criança precisa de fisioterapia. Então, quanto mais cedo iniciar, tem um atraso motor. Quanto mais cedo iniciar o processo, né? E o autista tem uma questão no equilíbrio, né? A maioria deles. Então, precisa de muita estimulação, né? No caminhar, no se locomover, porque tem a questão do pezinho que fica assim, eles andam assim, né? Com o pezinho para cima, na ponta dos pés. Então, também precisa ir trabalhando tudo isso. Tem a questão de... Deixa eu ver, já falei fono, já falei... a questão da constituição do eu, que aí é a psicóloga que trabalha, né? Também é importante. E a questão da psicopedagoga e da terapeuta ocupacional. Porque a terapeuta ocupacional vai trabalhar as questões do dia a dia. Tu tá se formando, né, nessa área também. Então, também. Então, também, Tá atualmente eu sou estudante de terapia ocupacional, né? Importantíssimo, né, ter esse Sim, por quê? vínculo com outras áreas. Especialmente, Camila, aqui em Marau, falando da nossa realidade local, né? E convivendo com o dia a dia das famílias, né? De terem que se deslocar a outras cidades, né? Especialmente Passo Fundo, para buscar este serviço, né? Então, optei por essa formação, né? E como eu disse no começo, apaixonada, meu coração se enche de alegria, assim, em trabalhar clinicamente e poder auxiliar essas famílias, essas crianças também, né? Que legal. Então, Sabe sim. que eu acho que eu vou ter que te trazer aqui de novo, porque é um assunto que a mim, quando eu digo que legal, falei que legal em vários momentos em que não é porque é legal, é porque tem caminho, é porque tem como você acompanhar. Porque eu fico pensando se houvessem esses casos e não tivessem profissionais como você, se não tivesse essa tecnologia. Então, que legal tudo isso que se oferece hoje. E por isso também o nosso papo aqui já é longo, mas que nós vamos ter que nos encaminhar aqui para o final, mas não se encerra, tem tanta coisa. Bom, eu te mandei ontem, né, uma série, porque nós não chegamos nem em um terço. É verdade, acho que foi até a terceira questão. Isso, né, e falamos tão pouco, perto de tudo que há para se falar. Mas quem sabe a gente realmente, né, pense numa próxima oportunidade, Daniela, até porque é um assunto que, de alguma forma, todos nós nos localizamos nesse contexto, né? Exatamente. E assim, agradeço essa oportunidade, esse momento e queria dizer, assim, às famílias, né, que, como tu disseste, sempre há uma possibilidade, né? Sempre tem o que fazer. Eu olho para uma criança e eu vejo assim um universo de possibilidades, né? E quanto mais pessoas estiverem envolvidas
nessa estratégia, porque é uma estratégia, né? São vários profissionais trabalhando e a família junto. Eu sempre digo para os pais, eu sou chata, assim, a gente usa muito o WhatsApp, ó. E aí eu sou uma profissional que gosta de dar tema de casa. Olha, nessa semana, pai, mãe, vamos trabalhar isso, vamos estimular essa habilidade, né? Então, sempre há o que fazer. E aí a família se sente amparada, né? Essa criança amparada e os professores lá na sala de aula desenvolvendo a parte deles também, né? Então, essa tríade, ela vai dar certo, né? Ela vai dar certo. E a criança só tende a ganhar com isso, né? Então, eu conheço casos, assim, de muito sucesso, que isso dá certo, a gente vê dar certo, mas precisa persistência, precisa tempo, precisa paciência e, voltando lá na nossa afetividade, precisa muito amor, né? Porque não adianta fazer de qualquer jeito. Eu sempre digo que há muitos profissionais por aí, né? Há muitos professores, há muitas escolas, mas a gente tem que procurar quem faz com amor. Porque até alguns colegas professores, quando a gente orienta, né? Ai, mas eu tenho medo de trabalhar com uma criança autista em sala de aula. Eu não sei se eu vou conseguir. E aí eu olho para a prof e digo assim, olha, faz com amor. Se você fizer, tudo que você fizer com o teu coração, se você botar amor, vai dar certo. Porque essa criança precisa, em primeiro lugar, se sentir acolhida, se sentir amada, né? E aí ela vai corresponder. Então, essa mensagem que eu queria deixar, né, às pessoas que estão nos assistindo, né, que sempre é um caminho, sempre é uma possibilidade. E contem conosco para isto. É muito bom conversar contigo. Eu gostei muito quando você falou também, além de tudo isso, que você acredita que é possível, que há possibilidades, porque isso também é importante, né, Daniela, que as pessoas entendam que há essas possibilidades. Não há nada perdido nessa vida, né? Nós temos condições, em alguns momentos das nossas vidas, nós até passamos por situações mais traumáticas, mais trágicas, e mesmo assim, se não é reversível, é completamente possível o desenvolvimento para que lá na frente a gente tenha bons resultados. Olhar para esse processo todo com carinho também, como você faz, me parece mágico. Por isso que a gente acaba dizendo que você é uma referência por isso, porque você transmite isso. Então, quero agradecer muito mesmo e adorei o nosso papo. Quem sabe a gente tenha novas oportunidades de conversar mais uma vez. Obrigadão mesmo. Ai, que bom. Eu que agradeço, tá? Fico bem feliz de ter você aqui conosco. Entre os vários profissionais que já estiveram, nós estamos nos encaminhando para o final de mais um ano juntos por aqui, mas ainda tem vários programas pela frente, vários encontros aqui sempre às quartas-feiras, 10 horas, e depois fica disponível para você acompanhar também nos canais digitais da tua Rádio Alvorada. Até a semana que vem.